Falei da demanda e vou agora falar do recrutamento. Recrutamento é a primeira conexão entre a empresa e o mercado. Pela perspectiva do candidato, é nesta etapa que ele conhece a empresa e a oferta de trabalho. Pela perspectiva da empresa, é um termômetro de como ela é vista no mercado, se é uma empresa que atrai bons profissionais ou não atrai. Utiliza-se para isso a expressão marca empregadora ou employer branding, para esse relacionamento entre empresa e candidatos. Qual é a imagem que a sua empresa está passando durante um processo seletivo? Qual que é o grau de atratividade que ela tem hoje no mercado? Há várias questões bem relevantes para serem tratadas entre os profissionais de gestão de pessoas e os líderes da empresa, porque a estratégia de recrutamento tem que ser extremamente alinhada à estratégia do negócio. A forma como um processo seletivo é conduzido diz muito sobre a cultura e os valores da organização. Avalie criteriosamente o que é aplicável para a sua organização e construa, junto com os líderes, a estratégia de relacionamento com o mercado de forma autêntica, de forma verdadeira. Não adianta a organização se vender completamente diferente da realidade interna. Isso pode comprometer gravemente a imagem da empresa com os candidatos que ela tem interesse em atrair. Se a empresa onde você atua não tem perspectiva de um grande volume de vagas, não justifica fazer um investimento pesado em recrutamento. Você deve buscar candidatos à medida que for necessário. Mas mesmo assim, é importante você se manter atento ao mercado em que você atua. Mesmo sem ter vaga em aberto, você precisa ter informações. Por exemplo, faixa salarial, exigências de requisitos, para posições similares às que existem dentro do quadro da sua empresa. Com isso, você vai acompanhar as divulgações e vai saber, por exemplo, índices de contratação até de concorrentes ou de outras empresas que podem ter interferência no mercado onde você busca candidatos. Não espere ter vaga para saber sobre isso. Agora, se você atua em uma empresa que tem sim um grande volume de vagas, que está crescendo, que vai abrir uma nova unidade, precisa estruturar uma estratégia para não comprometer a continuidade do negócio. É seu papel propor e construir junto as ações estruturadas para um bom recrutamento. Nesse contexto, é importante manter um canal sempre aberto entre o mercado e a empresa, para despertar interesse nos profissionais deles trabalharem com você. Tendo uma base de contatos de potenciais candidatos, isso vai te ajudar muito a agilizar o processo de etapas de seleção e futuramente de admissão. O relacionamento entre a empresa e os potenciais candidatos pode ser feito, por exemplo, através de feiras, seminários, palestras, encontros ou visitas técnicas. As empresas têm praticado muito um formato de encontro que é chamado de meetup, em que um profissional fala sobre um tema para os convidados, como se fosse uma aula, uma conversa sobre aquele assunto. Isso pode ser realizado na empresa, seguido, por exemplo, de uma visita técnica, ou na faculdade, associando a uma disciplina do curso. Essa prática pode também servir como um termômetro para avaliar o grau de interesse que a empresa desperta nos candidatos. Pelo número de inscritos e participantes, você vai perceber o nível de atratividade da empresa para aquele determinado público. Outro exemplo muito utilizado em empresas de tecnologia são hackathons. São maratonas para estudar a solução de um determinado problema. E durante esse processo de desenvolvimento da solução, os participantes são observados, são avaliados e, ao mesmo tempo, eles também avaliam a empresa que está organizando o hackathon. É meio que um test drive em que tanto o candidato quanto a empresa se conhecem antes de um processo de seleção acontecer. E é comum em empresas de tecnologia porque é uma área com muita vaga em aberto. Não se limite a pensar somente nessas atividades em formato presencial, porque você pode esbarrar em limitação de orçamento, agenda, viabilidade logística e, claro, com as restrições de saúde que a gente está passando e não sabemos por quanto tempo isso vai durar. As possibilidades virtuais são bem mais baratas, mais simples e podem ser bem organizadas também. Converse com os líderes, com profissionais da área e monte a estratégia virtual que atenderá ao que você precisa. Falando especificamente sobre as redes sociais, o post de uma vaga não é somente um post, é a forma como a organização se mostra para o mercado. Tudo deve ser cuidadosamente analisado, o layout, o texto e a interação com quem deixa comentários naquele post. Se é sua responsabilidade criar o post, além do cuidado com o texto e o layout, você deve ter muita atenção aos comentários postados e principalmente em respondê-los. Uma ferramenta muito útil para trabalhar com o visual do post é o Canva.
É gratuita e tem vários templates disponíveis. Utilizando a tecnologia, esse relacionamento direto entre empresa e mercado pode ter uma abrangência bem maior. Você pode fazer live pelo LinkedIn ou pelo Instagram, apresentando a empresa, falando das áreas específicas de negócio. Pode também fazer webinar ou disponibilizar um mini curso, um e-book, um podcast. Tente uma estratégia que você capte o e-mail ou o WhatsApp do participante, para assim formar um banco de dados de pessoas interessadas na sua empresa. O diferencial dessa atividade será o relacionamento estabelecido a partir desse contato. É fato que a tecnologia favorece a conexão. A grande questão não é se conectar, é estabelecer um relacionamento com as pessoas. Como a tecnologia contribui para um bom recrutamento? Dependerá muito da sua estratégia e necessidade da empresa, da disponibilidade dos líderes e também de orçamento. Comece a enxergar o recrutamento como relacionamento entre a empresa e os candidatos. E este relacionamento poderá ser pontual, quando há uma vaga em aberto, ou contínuo, como uma estratégia de marca empregadora, de posicionamento da empresa no mercado. Há diversos sistemas para gerenciar vaga e inscrição de candidatos. São chamados de plataforma de vagas ou marketplace de candidatos. Se a sua empresa já trabalha com um sistema desse tipo, cabe a você parametrizar adequadamente e acompanhar cada etapa no sistema. Customizar os campos para que a ferramenta capte e filtre os candidatos compatíveis com o perfil que você definiu. Mas se não é a sua realidade, vou mostrar aqui algumas ferramentas para automatizar e agilizar o seu trabalho. São ferramentas que podem te atender muito bem na opção gratuita ou com planos de assinatura. Uma grande reclamação dos candidatos é a falta de retorno nos processos seletivos. De nada adianta uma campanha de recrutamento maravilhosa se você não dá retorno aos inscritos. Volto a dizer, candidato não é um número no seu indicador, é uma pessoa que merece a sua atenção. A partir do momento que ele se inscreveu para um processo, ele estabeleceu uma conexão com a empresa. E você precisa ter cuidado para que essa conexão seja respeitosa, independente do resultado no processo. Esse candidato formará uma opinião sobre a empresa de acordo com o tratamento que ele vai receber durante a seleção. E vai falar sobre isso nas redes de contatos ou pode até fazer um post nas redes sociais. E vai ter um alcance bem expressivo. Quem se inscreveu em uma vaga publicada deve, no mínimo, receber um e-mail agradecendo a inscrição. E para a gestão de e-mails, eu recomendo o Mailchimp. É uma ferramenta em que você programa e gerencia envio de e-mails. Ela permite que você envie e-mails previamente formatados, ela disponibiliza relatórios de taxa de abertura e também automatiza e-mails seguintes. Mas esse fluxo só funciona bem se você fizer a sua parte, que é parametrizar essas mensagens. Pensar nas informações necessárias em cada e-mail que vai ser disparado. Ter cuidado com o texto, com as imagens, é imprescindível. Lembre sempre que é a imagem da empresa que será projetada em cada mensagem. Lembra do Google Forms? Ele também pode ser utilizado nesta etapa de recrutamento. Ao invés de gerenciar e-mail com os currículos anexados, você pode disponibilizar um link que leve a um formulário de inscrição para a vaga. Mas cuidado, não crie um formulário enorme com todas as informações que existem num currículo. É só uma inscrição, com informações bem específicas. Tenha cuidado para que esse formulário não fique muito extenso e desestimule o candidato a preencher. Perguntas abertas são mais difíceis de serem avaliadas. Simplifique com perguntas fechadas. E lembre que é só uma inscrição para a vaga por enquanto. Uma dica que eu te dou: comece pelo fim. Pense como você vai trabalhar as respostas antes mesmo de criar essas perguntas. O fundamental é ter campo de e-mail para você automatizar o envio de mensagens associando Google Forms com Mailchimp. Outro caminho é construir uma landing page, uma página mesmo, como se fosse um site daquela vaga em aberto. Você pode construir com as informações da posição, com um vídeo do gestor da área e receber a candidatura através desta página, direcionando para uma automatização de e-mails. Para isso, eu recomendo a ClickPages. Para finalizar, lembre-se que o objetivo do recrutamento é despertar interessados com o perfil compatível da posição em aberto. Se essa for uma estratégia contínua, independente de vagas em aberto, o objetivo é despertar interessados em trabalhar na empresa como um todo.